Oi, queridos. Estamos aqui de novo, mais um encontro com os trabalhos de Hércules, dessa vez Capricórnio, que é o trabalho sobre a morte de Cérbero, o guardião do Hades. Capricórnio é o signo sobre o qual Jesus nasceu, e isso já nos dá alguns encaminhamentos, né, algumas ideias sobre o que é o trabalho de Capricórnio. De um modo geral, o trabalho de Capricórnio é o primeiro trabalho de Hércules, onde ele está a serviço completamente, onde ele não faz nenhum trabalho pessoal, e aonde ele está cumprindo o serviço, ele está auxiliando no trabalho do outro. É o primeiro dos trabalhos dele, então, depois que ele conclui o ciclo de trabalhos que ele fez de trabalhos pessoais, então agora ele vai estar a serviço. Então é o primeiro trabalho a serviço de Hércules. Sobre o mito começa falando assim: a luz da vida deve agora brilhar num mundo de trevas, declarou o grande ser que presidia. Quando está falando, então, a luz da vida, está falando, então, do iniciado, né? E o iniciado, o que ele significa? Quando a gente está iniciado, a gente tem um estado de consciência universal. Já está no reino do espírito. E brilhar no mundo de trevas, está falando, então, do ser espiritualizado, do iniciado, que desce nas trevas para resgatar outros seres. Então, é o início do processo de prestar serviço, de estar a serviço. Em relação ao iniciado, sobre, né, a luz da vida, no mito ainda fala: enfrentaste com êxito 1000 perigos, muitas conquistas foram feitas. Está falando então dos 9 trabalhos anteriores que Hércules fez. Então que ele enfrentou esses 9 trabalhos, e então fala: a sabedoria e a força te pertencem. A sabedoria e a força pertencer a Hércules significa o resultado dos 9 trabalhos que foram feitos até aqui, né? Sabedoria e força, portanto, são características do ser iniciado já espiritualizado. E aí o ser que presidia questiona Hércules: fará uso delas para salvar? Isso então mostra Hércules se colocando a serviço. Então é o primeiro trabalho de Hércules, que ele está a serviço, que ele está executando o serviço, né? E o mito continua: o instrutor gentilmente tocou a fronte de Hércules, diante do seu olho interno surgiu uma visão. Quando a gente está a serviço, é assim que o serviço aparece, é no olho interno, no terceiro olho, né? A gente surge uma visão. Os serviços são apresentados dessa maneira. A gente recebe uma visão, uma informação, essa informação como sendo uma visão. Muitas vezes a gente não sabe do que se trata, algumas vezes não passa nem pelo consciente, a gente só executa. Mas quando a gente tem uma ideia do consciente, vem essa visão, algo que precisa ser feito, muitas vezes a gente não entende, mas como a gente está a serviço, tem que executar, tem que fazer, para posteriormente compreender o que foi o significado, o que aconteceu, né, qual foi o serviço prestado. Continuando o mito, fala: o homem acorrentado se chama Prometeu. Sendo imortal, não pode morrer. Do céu, ele roubou o fogo, por isso foi punido. O lugar de sua morada é conhecida como inferno, o reino de Hades. Prometeu significa premeditação. É um titã que tem a arte de tramar antecipadamente seus planos ardilosos, com a intenção de enganar os deuses olímpicos. Ele é filho de Jápeto, que o Jápeto é filho de um relacionamento entre Urano com Géia. E Prometeu é irmão de Atlas, Epimeteu e Menoécio. Atlas é aquele gigante que carrega o peso do mundo, e que Hércules retira o peso do mundo no trabalho de Gêmeos. Portanto, Prometeu e Atlas são co-criadores da raça humana. Prometeu, então, é um co-criador da raça humana. O que significa Prometeu ser um co-criador da raça humana? Significa, então, que a raça humana está o tempo inteiro tramando enganações, e já que a terra de Prometeu é o inferno, a terra da raça humana ainda é o inferno.
Então, essa simbologia de Prometeu mostra a raça humana, então, como cheia de enganações ardilosas para conseguir as coisas que quer, vivendo no inferno. Prometeu ajuda Zeus a destronar seu pai Cronos, e Zeus então vira o rei Deus. E Prometeu, ele engana os deuses e pega o fogo do céu e dá à raça humana. Foi daí então que surge essa punição. Zeus se revolta contra o engano que Prometeu fez contra ele e então acorrenta Prometeu na sua própria terra no inferno. Quando o ser que presidia está falando então que Hércules precisa salvar Prometeu, aqui é uma analogia, uma metáfora de que então é preciso salvar a raça humana. Que é então preciso tirar a raça humana desse inferno, que é tirar a raça humana da enganação. Então é preciso tirar a raça humana da enganação. O estar a serviço, portanto, é tirar a raça humana da enganação. Para isso acontecer, o ser iniciado, já espiritualizado, ele precisa descer até o inferno, que lá é a terra de Prometeu, né? Então, está usando essa metáfora que o ser iniciado, espiritualizado, precisa descer até o inferno para retirar de lá os seres humanos, para retirá-los da enganação. O reino de Hades significa o mundo inferior, que é o mundo dos mortos, é onde fica os seres ainda não espiritualizados, e o Monte Olimpo é o reino dos deuses, já espiritualizados, é onde ficam os deuses mortos. Então o reino de Hades é o lugar do processo de evolução do ser humano. E o ser espiritualizado, ele então vai ao reino de Hades, né, para poder viver as experiências junto com outros seres, para poder resgatá-los desse inferno, né, dessa treva, dessa enganação. É interessante porque tem um trabalho anterior, não me recordo qual, onde eu falei que um dos trabalhos que Hércules faz é descer no inferno. Aí é a descida do próprio Hércules ao inferno, para ele entender como é essa descida, onde ele vai se curar. Eu até mencionei a música clássica, que ela tem 4 estágios, e um dos estágios é a descida do inferno, que é o segundo estágio, e o terceiro estágio é a subida do inferno. Então, essa descida do inferno que a gente passa, a nossa própria descida, é uma preparação, depois que a gente entende como é a descida e a subida, e a gente passa por várias descidas e subidas, aí então a gente está preparado para poder fazer esse resgate do outro, para ir no inferno, para resgatar o outro e auxiliar o outro a fazer a subida do inferno. O mito vai falando assim que Hércules encetou sua viagem descendo sempre através das ligações dos mundos da forma. Isso significa, então, quando está falando que desce através das ligações do mundo da forma, as ligações do mundo da forma, né, o mundo da carne, são as experiências com a carne, são as experiências com a matéria. Então, quanto mais densidade no mundo da forma, mais pesado, mais na escuridão, mais no fundo da treva, usando essa metáfora de Hades, mais no inferno. E ainda ele descendo através das ligações e cada vez num lugar mais pesado, mais na escuridão, fala que a vontade de Hércules estava firme. Essa é a firmeza do espírito, que é a firmeza de cumprir o propósito espiritual. Então, quando a gente recebe um serviço a ser cumprido, não importa a adversidade, a gente tem que ter essa firmeza do propósito de executar o serviço que foi demandado. Lembrando que um serviço ele nunca vai ser demandado se a gente não der conta de executá-lo. E quando a gente está a serviço da força superior, a própria força superior vai organizando as coisas, os acontecimentos, a estrutura, e vai nos dando a estrutura necessária para fazer a execução do serviço. Então, quanto mais a gente se coloca a serviço, mais a força superior cuida de nós para que a gente execute o serviço da melhor maneira possível. E vai ser sempre, então repetindo, vai ser sempre um serviço que a gente dá conta de executar e a estrutura necessária para que a gente precise concluir o serviço vai nos ser dada quando a gente está na força superior. Se estiver acontecendo alguma coisa que a estrutura não está chegando e as condições não estão sendo providas, é porque
a gente não está cumprindo o serviço da maneira como tinha que ser. Aí a força superior cuida e coloca a gente como se fosse em stand-by, não deixa acontecer para não acontecer da maneira errada. Então é como se fosse um mecanismo de proteção da força superior. Muitas vezes a gente acha que é porque tem uma força maligna atuando e puxando as coisas para trás, mas na verdade não. Na verdade é um cuidado da força superior para não permitir que a gente execute o serviço de uma maneira errada e causar um desastre. Então, quando vocês estiverem executando um serviço que estiver muito embolado e não estiver fluindo, vocês precisam observar se é um momento que aquele serviço necessita de um tempo para poder se concluir ou se está acontecendo alguma coisa fora da execução necessária para a conclusão do serviço. Isso é muito importante. E aí fala assim, ó, sozinho e contudo não absolutamente só, Hércules vagueava, pois quando ele procurava em seu íntimo, ele ouviu a voz prateada da deusa da sabedoria, Atena, e as palavras encorajadoras de Hermes. Está falando que ele está sozinho e, contudo, não absolutamente só. Esse é o trabalho de Capricórnio. Né? Capricórnio tem uma ligação com Áries, que Capricórnio significa a ovelha que estava em manada, que estava na massa, que se desgarrou, subiu a montanha, e então ela vira o bode. O bode é aquele ser sozinho, que vive no alto da montanha, onde ele tem uma visão privilegiada, onde ele enxerga mais do que os que estão embaixo. E isso é uma metáfora também de que a caminhada do mundo espiritual, ela é individual, ela é sozinha, ela é solitária, ela é muito solitária. Só que ela não é completamente só, primeiro porque a força superior está sempre conosco, está sempre nos regindo, está sempre nos conduzindo e sempre nos proporcionando a estrutura necessária. E a gente nunca está executando um serviço só, porque a gente está sempre prestando um serviço para o outro e em conexão. Então, por mais que a minha caminhada seja individual, solitária, ela não é completamente só, porque eu vou estar sempre junto com a força superior e sempre em conexão com outros seres para que o serviço seja executado. Mas eu devo seguir, eu devo caminhar com as minhas próprias pernas. É o meu processo, é o meu caminho que eu sigo, nesse sentido, sozinho. A gente vai ver mais para frente, inclusive, que isso vai despertar no iniciado já espiritualizado uma sensação de solidão muito grande, uma sensação de estar solitário mesmo. Então, e quando fala, ele procurava em seu íntimo e ouviu a voz prateada, é aquilo que eu já havia falado sobre o pensamento, né, que tudo acontece no pensamento. Então, tudo está dentro. Então, não adianta a gente ficar procurando as coisas externas. Conforme eu falei, que chega uma visão do terceiro olho, ela acontece dentro de nós. Então, todas as respostas que a gente precisa para executar o serviço, para fazer o que é necessário, ela está dentro de nós. Então, basta a gente ir para dentro, que a gente vai receber a informação falando o que é preciso acontecer e o que é preciso ser executado para concluir o serviço. E depois fala de derrotar Cérbero com as mãos vazias. Né? Cérbero é um cão de 3 cabeças, cada uma com serpentes enroladas em torno de si. Né? Hércules agarra a cabeça do meio e a sufoca, vencendo o monstro. As serpentes, então, representam as ilusões. Então, significa que Cérbero está falando das ilusões e das miragens, né, que enganam a raça humana, que enganam a condição humana. E a cabeça mais importante, que é a do meio, representa o desejo. O desejo é uma das principais fontes de enganação, porque a gente tem o ímpeto do desejo, um desejo egoísta, e aí a gente começa a produzir a nossa realidade e justificar ela de uma maneira a suprir e realizar o nosso desejo. Isso já foi dito nos trabalhos anteriores. Né? Um dos trabalhos, inclusive, é compreender que é uma miragem, que é uma ilusão, essa produção da verdade para a realização dos desejos e interromper esse movimento para ir conectando com umas informações e para ir conectando com o aparato da alma. Né? Bom, em relação ao trabalho, o bode, então, ele é universal, ele é um símbolo de um ser universal, de um ser impessoal, de um ser supra-humano. Ele é sozinho no topo da montanha, onde ele tem a visão.
O bode, então, o Capricórnio, né, ele é um iniciado, ele é um discípulo mundial. Os trabalhos até aqui, eles estiveram relacionados com a libertação de Hércules, a libertação dos desejos, né, a libertação do centro emocional inferior, do centro racional inferior, do centro instintivo inferior, acessando os centros superiores, depois compreendendo a importância da alma. Lá no primeiro trabalho em Ares vai começar a entender que existe a alma. Então, há toda essa dissociação do apego, do serviço à matéria, para aprender, então, a estar a serviço ao caminho espiritual. E aqui, Capricórnio cumprindo, então, esse caminho espiritual. Depois desses 9 trabalhos, então, Hércules ele está perfeitamente livre e, assim, ele pode ocupar-se universalmente nos trabalhos que já não tem mais relação consigo mesmo, que é isso que ele está a serviço. Então, ele agora vai se ocupar de trabalhos que têm relação com o outro. Então, o ser iniciado, espiritualizado, ele trabalha como supra-humano, usando a matéria, usando o corpo, a carne, como o veículo de execução do serviço, como veículo de fazer os outros seres também se espiritualizar e alcançar esse estágio de estar a serviço. Então, o planeta caminha para esse lugar, onde todos os seres vão um dia estar a serviço. Aqueles que estão chegando que já estão chegando, né, já tem mais tempo de caminhada e já são iniciados espiritualizados, eles vão auxiliando e prestando serviço aos que estão chegando e fazendo os outros alcançar esse estágio de estar a serviço. Então vai chegar um momento que a humanidade vai estar toda a serviço. E quando ela estiver toda a serviço, já não vai ter mais ninguém precisando de serviço, aí a experiência no mundo, com a matéria inclusive, vai ser um outro tipo de experiência completamente diferente disso que a gente tem agora. Bom, então, para chegar até aqui, para poder executar esse trabalho, né, tem o desenvolvimento da individualidade, e essa individualidade ela vai se manifestar na expansão do amor pessoal, que vai alcançar aquele amor ao próximo. E essa é a condição a ser alcançada em Capricórnio. Então, em Capricórnio, a gente alcança o amor ao próximo, que é o que se fala na página 176 do meu livro, está falando assim: cada um vê e conhece a tirania de cada qual. E, contudo, não há, com essa grande revelação, caminho de volta ou rejeição recíproca. Isso é a prática do amor. E ela vai acontecer dentro desse aspecto de solidão, então ela acontece em silêncio. É o silêncio e prática, né? Que a gente viu. Então, chegar em Capricórnio é um caminho de se estar a serviço de transformação da humanidade. Essa analogia de descer em Hades para resgatar a raça humana, né, é um processo de transformação da humanidade, onde a humanidade vai se espiritualizar, onde a humanidade vai abdicar do apego à matéria e vai começar a ter a regência pelo entendimento do espírito e da alma. É um caminho, então, com muita dor, porque lida com as mazelas do ser humano. E vai e vem ao inferno toda hora fazer resgates. Vai e vem em Hades toda hora fazer resgates. Por isso que se fala, então, que Capricórnio é um signo triste. É o signo do sofrimento intenso e da solidão, pois estas são as características do iniciado. Como o iniciado está o tempo inteiro lidando com as mazelas do outro, executando o serviço que chega para ele, e na maioria das vezes os serviços são muito difíceis de serem cumpridos, pelo menos num primeiro momento, onde o iniciado não está acostumado com um serviço, ele entra muito nesse sofrimento, nessa solidão, nessa tristeza, porque vai vendo muita mazela e vai sofrendo muito dessas mazelas, porque muitas vezes aqueles que estão sendo resgatados não entendem o resgate e pune o iniciado que está a serviço e se revolta, tenta se vingar do iniciado até entender o que foi o processo. Então, no começo de fato muito triste, um sofrimento e uma solidão muito intenso. Depois se acostuma com isso e vai percebendo que faz parte do caminho, e essa tristeza, esse sofrimento, essa solidão, elas diminuem bastante, a ponto de não incomodar. Elas vão estar sempre existindo, mas elas passam a não incomodar o iniciado já espiritualizado. Para poder chegar
nesse aspecto de Capricórnio, de poder prestar serviço, então a gente tem que entender três ações, vou colocar assim. A primeira delas, então, é esse desenvolvimento da individualidade, onde a gente vai aprendendo a ser um indivíduo, a ser sozinho, a caminhar sozinho, até chegar ao ponto que vai acessar essas questões da solidão e tudo. O segundo é a escalada da montanha, que é a subida da montanha até Capricórnio, né, que está no alto, e depois aprender a descida ao inferno. E a gente aprende essa descida ao inferno no nosso próprio trabalho. A descida do inferno, então, essa descida a Hades. Então, antes de Hércules descer para poder salvar Prometeu, Hércules precisa fazer 3 coisas. A primeira é purificar-se, que é se libertar das limitações da matéria. E aí são os 9 trabalhos que Hércules executou até chegar em Capricórnio, né? Os trabalhos todos falam dessa purificação, dessa libertação das limitações da matéria e de acessar a alma e o espírito. O segundo aspecto é ser um iniciado nos mistérios, que isso significa, então, atravessar o seu próprio inferno antes de entrar no inferno do outro. Então, a gente só consegue entrar no inferno do outro quando a gente já conhece o inferno. A gente precisa atravessar o nosso próprio inferno para poder saber o caminho de descer e de subir do inferno e poder fazer esse resgate do outro. E a terceira coisa a ser aprendida, que é muito importante, é aprender e praticar que o serviço vem primeiro. A primeira coisa que vem é o serviço. Então, muitas vezes, na descida ao inferno, outros serviços vão aparecendo no meio do caminho. E a gente tem que ir executando esse serviço. Então, a descida demora, porque a gente vai executando muito serviço ao meio do caminho. Às vezes, desvia a rota, vai em outro Hades, né? Vai no Hades de outra pessoa, resgata a pessoa, traz, depois volta para o ponto onde a gente estava. Porque o serviço vem primeiro. E é aquele serviço que é mais urgente. Aquele serviço onde as pessoas têm mais necessidade primeiro. Essa é a ordem de prioridade, vou colocar assim, se eu posso dizer prioridade. E o terceiro aspecto é a escalada da montanha, né, que é o mais importante, que é a saída do inferno mesmo, né, e é onde atinge o estado de Capricórnio, que é o estado do espiritualizado, e é onde se pode enxergar, onde tem uma visão superior. Lembrando que é onde está o bode sozinho. A escalada da montanha, há 2 portões de importância dominante nos 12 trabalhos, né? O primeiro é em Câncer, que é a encarnação, que é a entrada no reino da matéria, e o segundo portão é Capricórnio, que é a entrada no reino espiritual. Ser iniciado significa não mais nos identificarmos com o lado forma da existência, que é a matéria e a carne, né? E é a hora que a gente se torna, então, identificado com o espírito. É o momento onde as explicações que a gente dá para o mundo e para a vida, para as coisas, elas já não estão mais no sentido da matéria. Elas já estão dentro do sentido do espírito. A gente começa a entender o mundo ao nosso redor sendo explicado por lógicas do espírito. Muitas vezes as pessoas não entendem a gente, e aí isso vai nos colocando cada vez mais solitário, cada vez mais sozinho, porque a gente passa a não ser compreendido. Porque a maior parte das pessoas ainda está na explicação pela lógica da matéria. E quando a gente chega entendendo o mundo pela lógica do espírito, lembrando o trabalho de Leão, por exemplo, muitas vezes a gente não pode nem dizer, porque as pessoas não vão entender, e se a gente dizer vai ser agressivo contra elas. Então a gente tem que ficar nesse silêncio, somente na prática do serviço, em silêncio, podendo falar só quando a pessoa tiver um entendimento que consegue acessar o que está sendo dito. E isso vai mostrando, então, o quanto a gente vai ficando solitário, o quanto a gente vai ficando sozinho, a ponto de não ter nem com quem conversar. Porque a maneira como a gente entende, o que a gente tem para dizer, para explicar, para falar sobre o entendimento do mundo e das coisas, não é entendido, porque a gente está entendendo tudo sendo explicado por uma lógica muito diferente da comum, da normal, da natural, que é a gente usar a lógica do espírito para poder explicar as coisas. Sendo que a natural e a normal está falando do funcionamento da matéria em si. O iniciado, ele não põe mais sua consciência em sua mente, nos desejos ou no corpo físico. Ele foca na alma, o aspecto além da forma, ou o aspecto livre da forma, né? Que é isso que eu estou falando. Então a nossa consciência está entendendo tudo que está acontecendo ao redor por lógicas espirituais, pelo entendimento espiritual, por conexões espirituais.
e não mais pela simples regra e explicação de causa e efeito da matéria. E aí o corpo físico, ele começa a perder o sentido. Ele é apenas um veículo para estar a serviço aqui desse mundo. Ele é um objeto de intervenção. A matéria começa a ser um objeto de intervenção. E a gente começa a entender, então, a matéria como cumprindo objetivos, executando funções específicas para trazer a humanidade para esse entendimento espiritual. Então, essa escalada da montanha significa começar finalmente a funcionar na consciência da alma, nos conhecer como iniciados. E para a gente nos conhecer enquanto iniciados, a gente passa por 3 grandes ascensões da alma. A primeira dela acontece em Virgem, que é a elevação da matéria ao paraíso. Essa elevação da matéria ao paraíso não é morrer e ir para o céu. É entender a importância da matéria para a evolução espiritual. Isso é elevar a matéria ao paraíso. É entender que a matéria ela é de suma importância para que a gente possa alcançar o reino espiritual. Ela é muito importante para esse acontecimento. E isso, então, é a elevação da matéria. A segunda grande elevação, a segunda grande ascensão da alma, vai acontecer em Libra, que é a elevação da natureza psíquica, que é quando a gente sai da natureza psíquica e assume um instinto, que aí a gente aprende a andar no estreito fio da navalha, que a gente aprende aonde pisar na floresta escura. E aí, nesse momento, quando a gente atinge Libra e faz o trabalho de Libra, a gente já não é mais emocional nem egocêntrico. A gente começa a viver no plexo solar, que é o instinto, e vai estar focalizado no coração. E aí a gente perde, embora a gente esteja assumindo cada vez mais a individualidade, a gente não age individual. É uma individualidade a serviço do grupo. Os nossos pensamentos estão a serviço do grupo, o nosso sentimento está a serviço do grupo. O serviço está a serviço do grupo, vou colocar assim. O serviço ele não é um resgate de uma pessoa específica para fazer um bem específico a essa pessoa. No fundo, esse resgate da pessoa, que é a elevação espiritual dessa pessoa, ela beneficia o todo. Porque o todo é o uno, né? Ele está conectado em uma coisa só. Então, o serviço está sempre focado no grupo, ele está sempre focado no coletivo, ele está sempre focado no todo, no universo. Por mais que seja um trabalho específico, o todo se engrandece e se eleva junto com cada elevação individual. E aí, nessa elevação em Libra, a gente não vive mais interessado na criação do plano físico. A gente se torna uma criatura espiritual trabalhando na matéria e na mente. Então, tem um uso consciente do corpo a partir do terceiro olho, que os hindus vão chamar de centro da água, que é onde fica a hipófise. A terceira grande elevação é a emancipação do iniciado de alto grau, que é onde ele se torna conscientemente um salvador universal. Que isso vai acontecer, se eu não me engano, no trabalho de Aquários. Bom, então, de um modo geral, o trabalho de Capricórnio, ele é como se fosse uma meta. É onde o iniciado tem que chegar. É onde ele faz todos os trabalhos e é onde é o nível que a gente tem que chegar. Quando a gente chega nesse nível de Capricórnio, aí é que a gente vai entender, então, peixes e aquários. Né? O que são esses elementos, o que são esses regentes. E o trabalho de Capricórnio, então, de uma maneira que eu acho até muito simples, né, explicar dessa maneira, só que é difícil demais de entender, de compreender o que se trata, é o estar a serviço. Então, é o primeiro trabalho onde, de fato, se está a serviço. É onde passamos por toda a preparação espiritual, aprendemos um monte de coisas. Depois que a gente aprendeu todos esses 9 passos até aqui, aí então a gente tem o primeiro trabalho a serviço de verdade. E eu acho que é isso, não tem muito a se dizer a Capricórnio, porque é estar a serviço. E a gente entra cada vez mais na questão do silêncio e da prática. Aí já não tem mais umas explicações para serem colocadas em palavras, é o silêncio. E a gente tem simplesmente que executar o serviço, é a prática. Então é o silenciar e o executar aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente recebe da força superior, que a força superior vai dar a estrutura para a gente executar. Então, queridos, de uma maneira rápida,
Esse é o trabalho de Capricórnio. Rausch, Rausch.